A gente sabe que a manufatura aditiva ela é uma realidade hoje. Ela não é coisa do futuro, é coisa do presente. A Imes hoje é um fabricante de máquinas e equipamentos para a indústria moveleira. A inovação ela está no DNA da Imes, não só na produção de equipamentos, que as soluções para os nossos clientes, mas internamente também na gestão, em várias áreas da nossa empresa. Vou dar um exemplo. Quando nós começamos a cortar as primeiras peças na máquina laser, qual foi o ganho que a gente teve? Para poder dobrar a peça com mais precisão. Aí depois nós compramos uma dobradeira. O ganho não foi na dobra, o nosso problema não estava na dobra, o nosso problema estava na solda. Ou seja, tu dobrava com mais precisão, cortado a laser. A gente tinha 2 turnos na solda, a gente passou para 1 turno só na solda. Então a gente tem que ter essa visão, na minha opinião, em relação às novas tecnologias. Você não pode olhar só aquele ponto, você tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Então a Imes vem trazendo como lançamento o Nest. Esse equipamento existe hoje no mercado, máquinas similares, porém a Imes entendeu o que o cliente precisa, que era inovar e trazer tecnologia. Com a chegada da impressora 3D, a Imes conseguiu ter uma redução de custo, no qual a gente conseguiu ter um sistema de captação, exaustão, por um meio tradicional, corte, dobra, chapa, ela se tornava inviável, aonde a manufatura aditiva entrou e a gente conseguiu, por meio da impressão, otimizar esse processo e entregar esse resultado. Para a gente conseguir atender essa demanda, conseguir entregar um projeto que há 2 anos ele era um sonho e hoje ele é algo concretizado, a gente precisou buscar recursos. Dentre tantas marcas que a gente olhou, pesquisou no mercado, a Wishbox, essa empresa, ela trouxe realmente confiança, e a preocupação deles em que o nosso produto, a nossa entrega realmente ocorresse, não é uma venda, e sim uma parceria. Eu decidi usar a impressão 3D para ter uma redução de custo, tempo de produção e ganhar nas questões de geometrias complexas que eu não conseguiria produzir de aço ou materiais onde eu preciso fazer conformação mecânica. Eu consegui aumentar muito a percepção de valor do cliente porque eu reduzi o que ele consegue ver da máquina. Porque com as geometrias complexas eu consegui deixar tudo mais escondido aos olhos do cliente, onde torna um visual bem mais limpo. Dentro do P&D hoje a gente está desenvolvendo peças, o produto em si, o próprio nesting, Então a gente otimizou esse processo, desenvolveu as peças padrão e aí a gente conseguiu enxugar esse time de entrega. Um dos exemplos que a gente pode citar que acelerou o nosso processo de entrega foi essa peça impressa. A gente faria um processo tradicional no qual a gente teria o corte, solda, corte de tubo, lixar, pintar, para após isso fazer a montagem da máquina. E aqui eu não tenho o recurso homem. Fiz a impressão, retiro da máquina e posiciono no nosso equipamento. Então isso aqui acelerou muito o nosso processo de entrega do nosso produto. Outro recurso que eu posso citar como exemplo aqui na Imes foi o nosso sistema de exaustão. O equipamento, no processo tradicional, eu teria que cortar, dobrar, soldar, lixar e pintar. Mais o recurso ainda manual, toda aquela expertise do operador, de quem iria executar a peça. No caso aqui da manufatura aditiva, a gente desenvolveu um projeto, simulamos e fizemos a impressão, ou seja, o tal apertar um botão, a indústria 4.0 aplicada. O resultado foi uma peça simples, por meio de uma execução de impressão e que atendeu exatamente o que a gente precisava. Hoje, dentro da Imes, como ela vem numa crescente nos últimos anos, a necessidade por peças de reposição ela é constante e ela vem sendo ampliada. Então, essa peça aqui a gente está fazendo um trabalho de nacionalização. É uma peça de uma máquina que saiu de linha, Então, para repor isso num cliente, nós não conseguimos mais comprar com nossos fornecedores. Desenvolver isso tudo via injeção, via molde, via fundição, isso nos traria tempo, de desenvolver tudo isso, com um custo elevado. Então, com a ferramenta da impressão 3D, nós conseguimos disponibilizar ela muito rápido para o nosso cliente, mantendo a satisfação dele em resolver o seu problema de não ter a peça e, da mesma forma, atender a nossa demanda de indústria de uma forma rápida, com baixo custo e entregar a solução para o cliente da mesma maneira quando nós comprarmos nossos fornecedores. Então, esse é um caso de uma peça que a gente recebeu de um cliente, Ela chegou para a gente bem degradada
e na qual a gente teve que fazer uma engenharia reversa para repor isso para um cliente. Então nós desenhamos ela via software para fabricar. Com essa tecnologia a gente conseguiu fazer a primeira impressão da peça, na qual a gente percebeu que existiam algumas diferenças, elas não casaram. Voltamos para a engenharia, fizemos algumas alterações no projeto, algumas melhorias, reimprimimos ela, então tivemos uma segunda impressão, na qual essa funcionou perfeitamente com a nossa peça física. O tempo de impressão dela, o tempo de protótipo dela, foi em custos muito menor do que o tempo de setup de uma máquina de usinagem, na qual eu vou estar com a máquina parada, deixando de produzir outras peças, para fazer um protótipo que não iria funcionar. Né? Então esse foi realmente o nosso diferencial em ter essa tecnologia aqui na IMES. Com a chegada da impressora 3D, conhecendo mais a fundo os recursos da manufatura aditiva, a gente consegue mapear vários processos, várias aplicações que antes a gente não enxergava, pelo fato de não ter o conhecimento, propriedade sobre o assunto. Na parte de P&D, a gente já vem sendo bem atendido, conseguimos desenvolver novos produtos, ela vem sendo feita a aplicação contínua, mas agora o nosso objetivo é replicar isso para o restante da fábrica. Então, tornar realmente a manufatura aditiva algo consolidado dentro da IMES. A gente pode retirar vários componentes hoje que são usinados de aços e transformar elas em impressão 3D, né? Certo? Para reduzir carga máquina, botando outros componentes no lugar, né? E isso vai fazer a diferença, não só na questão de ganhos de processo, mas também a questão estética também, né? Quer dizer, tu consegue fazer uma peça com design um pouco melhor e tal. Mas se você olhar tudo que está em volta, eu acredito que ela vai sair mais barata, ela vai ser mais competitiva, né?